Neste episódio, apresentamos duas mulheres potenciais em liderança. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e seguir as nossas redes sociais. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast, que é o Vancast. E como eu estava com saudade desse momento, desse bate-papo. E claro, né, gente? A cada episódio é a construção de um conteúdo mais poderoso, mais riquíssimo do que o outro. Essa é a palavra que eu tenho que falar, porque eu não tenho como denominar a grandiosidade do que é os nossos conteúdos, que eu trato com muito carinho, trato com muito zelo e, claro, é a minha vida real, é os bastidores da nossa vida. Vocês me veem toda plena, maquiada, maravilhosa aqui, mas vocês sabem o que a gente passa lá nos bastidores para conseguir sentar aqui nessa cadeira, para trazer aquele assunto dinâmico e, principalmente, solucionável para a sua vida. Porque esse é o propósito do Vancast, é te entregar um conteúdo que vai te ajudar a crescer, que vai te encorajar, que vai te impulsionar a sonhar e alcançar todos os seus objetivos e principalmente te mostrando o que é possível. Até porque hoje muitas mulheres sofrem pela paralisia do medo. E não só o medo, né? Mas vem toda a dinâmica dessa mulher de vida. É filhos, é trabalho, é esposo, é o cachorro, é o gato, é um monte de coisa. Isso vai gerando desculpas. E eu tô aqui para te dizer que não há desculpas para quem quer alcançar o lugar que sabe onde decide chegar. Então, essa é a minha primeira chamada aqui no nosso episódio. E claro, gente, eu tenho hoje participações especiais com duas mulheres magníficas. Isso mesmo. Hoje esse podcast, ele está surpreendente. E é surpreendente mesmo. Tudo aquilo que eu planejei, vocês acreditam que saiu do meu controle? E detalhe, eu parei? Não. Eu desisti? Não. Eu cruzei os braços? Não. Vai acontecer o melhor episódio do Vancast hoje, eu não tenho dúvida. Mas, claro, não sou eu quem vou apresentar essas convidadas, né? Elas são tão poderosas, mulheres cheias de autonomia, mulheres encorajadas, mulheres que vão para a vida o tempo todo. Eu vou agora apresentar para vocês essas duas poderosíssimas, mas é elas que vão falar sobre elas. E a começar dessa maravilhosa que está aqui de frente comigo, que já riu até, né, gente? Quando ela me viu toda plena, maravilhosa, eu falei, e acima de tudo, lipada. Ela vai voltar para casa dela com isso na cabeça. Soraya, minha linda, se apresente. Eu quero que o meu público tenha a honra de conhecer a Soraya. Bem, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Van. Prazer estar aqui nesta cidade de Montes Claros. Né? Primeira vez que venho aqui na cidade, já sendo convidada por você. A lipada maravilhosa da cidade. Que honra! Bem, eu sou a Soraya Fonseca. Estou vice-presidente da Federaminas Mulher e estou nesta cidade por um propósito. Show. Entregar o maior evento de empreendedorismo feminino do estado. Gente, que honra. Estão falando para vocês que o negócio saiu do meu controle? Quando a gente coloca os nossos propósitos em quem pode conduzir tudo melhor e mais do que a gente, é isso. Olha só, de onde que essa mulher veio? Você veio de onde, por favor, minha linda? Bem, eu resido na cidade de Coronel Fabriciano, que fica na região do Vale do Aço. Nossa, gente, do Vale do Aço direto para Montes Claros, por um propósito grandioso. Continua, não vou te cortar. Exatamente. Saí do Vale do Aço e saí hoje cedinho de casa, bem de madrugada, já cheguei aqui trabalhando. Show. Para a gente entregar para esta cidade o evento que vai marcar a vida das mulheres que vão estar conosco na sexta-feira, no dia 15. A Federaminas Mulher, ela é um órgão que funciona dentro da Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais, a Federaminas, e lá nós congregamos diretoras, presidentes das câmaras das mulheres empreendedoras que são formadas em cada associação comercial. Que potência! Então, cada cidade do nosso estado, hoje a gente tem mais de 800 associações comerciais, ela pode criar esse movimento lindo de valorização do empreendedorismo feminino, criando a Câmara da Mulher Empreendedora na sua cidade. E a Câmara, ela traz, não só para a associação comercial, mas para a cidade, um olhar diferenciado sobre a importância da valorização da mulher no mundo dos negócios. Show! Então, é para isso que nós estamos aqui, não é?
Parabéns. Vamos conversar hoje sobre muitas coisas interessantes, não é? Gente, detalhe, não é só vocês que estão conhecendo Soraya aqui hoje, não. Eu também estou conhecendo Soraya aqui hoje. Não a conhecia e para mim, assim, já falei para ela, é uma honra muito grande. Como eu disse, vou repetir, nada acontece por acaso, tudo sempre tem um propósito. E por isso que eu disse para vocês, hoje será de fato um dos melhores episódios que nós já vivenciamos até agora aqui no Vancast. Inclusive com essa honra pela presença dessa mulher, né? E eu estou falando aqui de mulher, não estou falando de cargo, não estou falando de posição, porque ela já adiantou aqui que é mãe de 3. Sim, os 3 melhores filhos do mundo. Os 3 melhores filhos do mundo. Então já nos conectamos, porque também sou mãe dos 3 melhores filhos do mundo. Olha que show, né? E essa maravilhosa, uma mulher fantástica, que eu sou assim fã número 1. E ver assim a garra, a coragem, o conhecimento, a dedicação. Só teve uma coisa que eu puxei a orelha dela um dia. Falei assim, amiga, tá na hora de ganhar grana com a tua mensagem, né? Verdade. Eu dei um start nela, gente, porque assim, a nossa história, ela foi muito cara, o investimento é muito grande. E aí ela vai se apresentar agora pra gente, Cibele, maravilhosa. Então, obrigada, Van. Meu nome é Cibele Medrado, eu sou sócia proprietária da Mecanicar Soluções Automotivas, né? Meu marido é o meu sócio. Tenho o Daniel, meu filho de 16 anos. Eu sou uma mulher de projetos. Uau! Que o Daniel foi o meu melhor projeto. Né? Eu tenho um filho e eu falo que eu tenho muitos outros filhos, que eu acho que são todos os meus projetos que eu já tive, né? Toda a minha caminhada, toda a minha história profissional. Sou apaixonada pela minha família, eu acho que é o que me motiva. E eu sou uma pessoa que eu acordo todo dia achando que eu posso melhorar alguma coisa para alguém, sabe? Eu acredito no propósito. Eu acho que quando a gente for embora desse planeta, né? Eu acho que o legado é a coisa mais bonita, é a pessoa falar assim, fulano passou por aqui, melhorou essa rua, me deu uma boa mensagem. Então, eu acredito nas pessoas, acredito nos movimentos e eu trabalho com o coração, né? Eu tenho uma mente extremamente estratégica. E é perceptível isso, né? Desde quando eu te conheci na Avon. Sim, uma mente assim, estratégica e gosto de resultado. Show. Eu acho que todo movimento que você faz, ele tem que te trazer um resultado. E quando o resultado é negativo, você tem que repensar se vale a pena estar lá. E sempre tem coisa para melhorar. Então, assim, eu acho que o mais importante da gente hoje na vida é caminhar com a minha família, que é o que me impulsiona, e transformar ambientes, né? E melhorar a vida das pessoas. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, às vezes ela precisa de se abrir a porta para ela entender que ela tem valor, né? Acho que é um pouco assim da Cibele. E isso é muito do seu perfil, né, Cibele? Cibele, já assim, adiantando um pouquinho da análise comportamental dela, Cibele é uma mulher extremamente conectada nas relações, né? Já demonstra assim, uma influência altíssima. E aí, quando ela fala do resultado, né? Nós duas compartilhamos muito do nosso perfil, que é ID, influente e dominante, porque dominante gosta de resultado. Então, ela quer fazer algo e quer ver o resultado daquilo. E isso é muito parte da Cibele. A nossa amiga Soraya, ela teve uma fala dela aqui no nosso bate-papo. Antes da gente entrar no podcast, eu já analisei ela, eu falei assim, esta é extremamente analítica e conforme, né? Pontual com tudo, não desiste daquilo que começa. Então, gente, já vai pegando aí papel e caneta para vocês começarem a anotar os insights desse podcast, principalmente baseando em tudo que vocês vão ouvir aqui. Porque histórias reais é o que verdadeiramente transforma as pessoas, né, Cibele? Sim. A gente não precisa de muita coisa e nem de fazer e tentar fazer rotas diferentes ou fazer coisas mirabolantes. É a nossa vida real no simples, com alguns toques, estratégia bem definida, com uma direção, com clareza. É isso que faz mudar a sua história, o que mudou a nossa história. E esse nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza que tem método para vocês aplicarem aí na vida de vocês e viverem aquilo que vocês desejam alcançar ou que talvez desejam estar em alguma das posições que elas ainda não falaram com a posição que elas estão, né? Uma já falou ali que é a CEO da Mecanicar, a outra está de frente ali para um grande movimento de mulheres, mas elas ainda não falaram com profundidade da posição. E talvez você, mulher, que está buscando alguma posição aí no seu negócio, alguma posição na vida, através dessas histórias, vocês vão conseguir verdadeiramente se posicionar a partir de agora. E o nosso assunto de hoje, claro, é sobre liderança consciente. Quando nós precisamos equilibrar os nossos papéis enquanto mãe,
enquanto empresária, enquanto líderes, e com um olhar muito sistêmico e aquele conhecimento profundo dos nossos comportamentos. Que eu falo que a maior virada de chave na minha trajetória foi sobre o autoconhecimento, especificamente falando sobre comportamento. Como eu me comporto, né, diante de várias situações que a gente vivencia na nossa trajetória pessoal e na nossa trajetória profissional. Inclusive, quando você fala sobre o crescimento, acrescentar, né, na vida do outro, eu vejo muito isso. A gente se identifica, traz essa consciência e toma uma decisão mediante a falta de resultado ou até a chegada de um resultado. A verdade é que a gente nunca permanece sendo a mesma pessoa. Então, olhando um pouquinho para essa vida pessoal, para esse campo pessoal, onde a gente fala ali de família, onde a gente trata sobre os nossos filhos. E assim, eu acho que aqui hoje nós temos uma professora de maternidade, tá, gente? Porque eu sou muito novinha nessa jornada. Parece, né? Tem 20, mais 3 filhos, 40 anos. 41, né? Tô querendo roubar aí, tirar menos um. Mas eu acho que Soraya, ela tem muita autoridade para falar sobre isso, porque eu acredito que você começou mais cedo do que a gente, né, Soraya? Porque, assim, você tá de frente a um movimento desse, né, da Federaminas, que é um movimento que cresce a todo tempo e que atende esse tanto de cidades. E aí veio os filhos, aí veio, né, sua vida conjugal, veio as suas coisas particulares. Como que foi essa dinâmica para você? Qual foi o seu maior desafio e o seu ponto de virada que te fez não parar? Turismo Prime, patrocinadora oficial do Vancast, oferecendo para você este episódio e todos os demais. Siga Turismo Prime nas redes sociais, turismo_prime. Bem, primeira coisa, você tem que definir o que você vai fazer por você. Show. Eu custei a ter coragem para falar isto. Eu sou mais importante em todos os processos. Show. Primeiro sou eu. Eu passei muitos anos da minha vida, hoje eu sou divorciada, mas eu passei muitos anos da minha vida tentando ser o que era bom para o outro, esquecendo o que era ser bom para mim mesma. Então, a partir do momento que eu defini, eu preciso olhar para a Soraya, para as potencialidades que eu tenho para melhorar as minhas entregas. Sempre fui muito exigente comigo mesma e em cada atividade que eu sempre desenvolvi, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis fazer melhor. Todos os dias eu queria fazer melhor. Desde uma receita. Na minha adolescência, grupo de jovens e vamos receber. Eu adoro receber pessoas. Sou uma pessoa que adoro estar com gente. Ama gente. Ponto positivo. Isso. E aí eu falei, vamos receber os amigos em casa. A receita que eu fazia para receber os meus amigos, eu me desafiava sempre a fazer a melhor. Então, ali eu já percebi que eu precisava focar naquilo que era bom. Mas a base, a gente que é mãe, a gente tem que fazer com que os nossos filhos também venham caminhando com isso. Quando eu falo os 3 melhores filhos do mundo, que não existe mãe que não é coruja, Show. Não é? É, isso aí. E eu acho que a gente precisa incentivar umas às outras e começar dentro de casa. E eu tive incentivo dentro de casa. A minha mãe, quando percebeu que eu falava bem em público, ela me incentivou a desenvolver a minha habilidade de falar em público. Que show. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer e entender. Se você, que trabalha com um grupo de mulheres, você tem mentoradas, se você dá um insight para uma mulher e ela fica em dúvida, eu acho que ela precisa refletir. Porque quando a gente dá uma dica para alguém, a gente tem o hábito de ver potenciais que a pessoa não vê nela. Exatamente. Não é? Eu acho que você tem muito disso, sim, né? Com esse grupo que você trabalha, com esse trabalho bacana que você faz. Sim. Então, identificar o que eu tenho de bom e o que eu posso potencializar. Então, eu comecei isso em casa. Show. E eu trouxe isso para minha vida. Dentro do meu matrimônio e no meu trabalho. E fazendo aqui um breve parêntese. A liderança começou onde? Dentro de casa. Sim. Ponto importantíssimo. E algo maravilhoso que se perdeu muito hoje, né? Principalmente nas histórias que chegam até mim e que talvez você em casa esteja vivenciando isso, mas
de forma muito peculiar e simples, às vezes sem saber. Ela começou pelo ponto mais importante, que foi sobre o seu autodesenvolvimento, né? Sim. Você já começou ali desenvolvendo suas potencialidades. Sim, sim. Então, aqui já tem um método muito claro do que ela começou a fazer e que com certeza deu certo, senão ela não estaria onde ela está hoje, né? Pode continuar. Vamos lá. Quando você traz essa questão da liderança, o respeito aos pais, eu acho que é uma coisa fundamental para a nossa base. Gente, eu só tô abaixando aqui porque eu tô anotando, minha amiga, porque você tá falando assim. Pode continuar. Então, por mais que você tenha pais simples, né? Eu sou de uma família muito simples. Meu pai era operário da Usiminas, né? Uma grande siderúrgica que a gente tem lá no Vale do Aço. E a minha mãe sempre cuidou da gente. Mas a minha mãe, quando a gente preenchia, antigamente a gente preenchia qual a profissão do pai, né? Meu pai era operário da minha mãe. Me lembro que uma vez ela falou assim, olha, eu levei para casa, mãe, qual a profissão que eu devo colocar da senhora? Ela falou assim, eu sou gestora do lar. Gestora do lar. Minha querida, deixa eu te falar um negócio. Para de reclamar da sua vida dentro, cuidar de casa, colocar barreiras, olhar para isso de forma, sabe, sem humildade, sem coragem, sem verdade. A mãe já ensinou a gestora do lar. Para de ter vergonha de falar que você cuida do lar. Isso. Não então, é? Não tem aquela coisa de falar assim do lar. Aí ficava um pouco pejorativo. E aí ela falou assim, eu sou gestora do lar. Porque se eu não fizesse a gestão do pouco do salário que seu pai ganha, eu não conseguiria sustentar vocês. E eu não conseguiria dar a vocês o que vocês têm. Então, a palavra gestão eu aprendi dentro de casa. Show. E o meu pai, teve pouco acesso aos estudos, teve que trabalhar muito cedo, mas o meu pai sempre gostou de pessoas e ele se despontou como um líder do grupo que ele conduzia. E ali eu fui aprendendo sobre liderança e sobre gestão dentro de casa. E eu valorizo muito isso, muito. Show. Meu pai teve uma fala que ele fez para mim um dia, nós estávamos diante do presidente da Usiminas, num evento. Isso eu já era adulta, eu já estava trabalhando. E ele falou comigo assim, minha filha, nós vamos chegar agora perto de um tubarão. Aquele homem, ele é uma referência, mas você vai tratá-lo como se fosse do jeito que você trata seus amigos, como as sardinhas. Uau! O tubarão, na posição que ele está, e a sardinha é pequenininha, mas todas as pessoas precisam ser tratadas com muito carinho, com muita atenção e gentileza. Iguais no que ela te entrega. Então, eu tenho isso de pessoas, de cuidar, e trouxe isso para o movimento, né? Dessa questão de cuidar de pessoas, de ter carinho com as pessoas, mas também de saber me posicionar. Claro, não é? Com certeza. E aí, gestão de casa, gestão de filhos, eu fiquei casada há 22 anos, tentei fazer a gestão do matrimônio. Claro, e fez. Mas a gente também tem que saber qual é a hora também de parar. Isso é uma coisa muito importante, Van. Importante. Isso aqui não tá legal para mim, não tá me fazendo bem, eu preciso parar com isso. E ter coragem. Coragem. A coragem de falar que não dá mais. Sim. Assumir as consequências daquela tomada de decisão e partir. Sim. E fazer o que você precisa fazer. Com certeza. Porque essa doação, esse trabalho, meu trabalho é voluntário, não é? No movimento. Ele precisa ter uma entrega e precisa ter compreensão e companheirismo. Com certeza. E quando você se vê no movimento, a gente brinca que mineiro, né, isso é uma cachaça. Quem gosta da bebida, você toma uma dose que é toda. Quem gosta da bebida, então você acostuma com o movimento e você quer muito mais. E aí você vai pensando, vamos fazer gestão dos filhos, vamos fazer gestão de movimento, gestão do trabalho. Nunca esquecendo de você. É a coisa mais importante que tem. Não é? Com certeza. Em primeiro lugar, sempre. Sim. E qual foi, assim, hoje, de quando você começou essa jornada, qual foi o seu maior desafio para chegar como vice-presidente, né, hoje da Federaminas? E para conseguir, assim, se manter? Porque não é só sobre chegar, mas é sobre se manter, é sobre ter, assim, esse carinho, esse respeito. E uma coisa lindíssima que você falou aqui, que são minhas duas linhas de desenvolvimento hoje, é a linha comportamental, que você já deixou isso muito claro, né? E a linha sistêmica. Quando você fala de honra, eu falo que honra é a chave para o sucesso. Honra é a chave para o sucesso. Então,
qual foi assim, o desafio que você conseguiu avançar e que você falou assim, cara, cheguei, estou me mantendo. E o trabalho tá lindo, porque tá crescendo, tá frutificando. A gente vê, é perceptível os frutos, né? Como que foi isso para você? Fazer trabalho voluntário com mulheres não é muito fácil, Van. Não é fácil mesmo. Por quê? Mulher, ela tem características únicas e a gente tem peculiaridades que a gente precisa trabalhar. Então, meu maior desafio para continuar nesse movimento foi meu autodesenvolvimento. Show. Simples e ao mesmo tempo desafiador. Porque né? eu precisei me conhecer cada vez mais. Sim. Precisei me aperfeiçoar cada vez mais como ser humano para continuar no movimento. E às vezes a gente deixa a gente de lado. Que show! Não é? A gente deixa a gente de lado e vai como se fosse um trator. Sim. Vamos levando a vida. Eu brinco muito, Vamos né? empurrar, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Sim. Não dá. Não então dá. você tem que saber quem você é, o que você quer fazer, onde você quer chegar e com quem você quer estar quando você chegar lá. Isso aí. Então, o nosso grupo hoje, o grupo da Federaminas, é um grupo de mulheres que tem, sim, as suas divergências, animosidades, mas é um grupo que sabe que é uma dando a mão para a outra e ninguém solta enquanto todo mundo não chegar lá. Uma caminhada em unidade, que é muito importante. E eu falo que nós, mulheres, precisamos trazer sempre à consciência essa unidade. Sim. Independente dos embaraços, das dificuldades, a nossa força de vencer juntas tem que ser muito maior do que o desejo de desistir, separadas, sim. Inclusive, né? Ô Van, você falou uma coisa, eu me lembrei de situações. Se eu fosse me apegar aos obstáculos que surgiram durante esta caminhada, eu não estaria aqui. Com certeza. Não iria conhecer Montes Claros nessa Não, dinâmica não. toda. Você fala assim, Show. nossa, essa mulher, isso que aconteceu, eu fiquei chateada, magoada, não gostei. E não tratasse isso. Que Né? show. Porque obstáculo nós temos, Sim. decepções todas Sim, nós temos. com certeza. Mas se você não trabalhar isto, você não vai. Você Isso vai aí. continuar estacionado. Verdade. Não é? Eu falei, Verdade. não, eu tive uma animosidade com a Cibele, que é difícil ter, mas vamos imaginar que uma animosidade com a Cibele, eu trato assim, não, esse momento deu estresse, recuei, depois, Cibele, Isso. vamos conversar? Sim. Aquele dia eu não achei que ficou legal, e, enfim. Como fazer para tocar no coraçãozinho da Cibele? A gente só faz isso quando a gente se conhece bem. Que show. Não é? A hora de falar, a hora Verdade. de recuar, a hora de dar carinho, a hora de dar um toque, Verdade. a hora de falar assim, você precisa melhorar isso, você tem potencial. Que show. Não é? Isso aí. Cibele, maravilhosa. Gente, eu conheço Cibele, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la muito melhor, né? Porque é uma mulher, assim, fantástica, maravilhosa. E eu acompanhei parte da trajetória de Cibele, eu vi um pouco da história dela, inclusive eu tive a honra de tê-la como participante no último encontro da nossa turma de mentoradas presencial aqui em Montes Claros. Sim. E eu escutei, assim, algumas coisas da história dela que eu ainda não conhecia e fiquei mais fã, claro, né? Mas aí teve uma coisa que pra mim não ficou tão claro e que eu nem te perguntei. Em toda a sua trajetória, qual foi, assim, o seu maior desafio, inclusive para eu te encontrar onde eu te encontrei, né? Nesse engajamento ali na Câmara da Mulher, agora toda assim fomentando o FEME e viajando por vários lugares, não só aqui em Minas, até para fora, engajada nesse movimento de mulheres. Qual foi assim o desafio ou talvez qual está sendo? Porque as pessoas precisam se abrir para uma realidade. Nós que estamos aqui sentadas nessa mesa, nós não temos vidas perfeitas, né? Nós vencemos leões todos os dias. Para eu estar sentada aqui agora, eu tive toda uma dinâmica em casa, eu tive um grande desafio agora com meu filho, né? Para quem não sabe, ou para quem já sabe, eu tenho um filho que é autista, que tem N demandas comigo. E eu venci. Permanece sendo o meu desafio para manter na constância dos meus projetos? Permanece. O Marcos, para mim, ainda é o meu grande desafio, né? Que todos os dias a gente vence. Quando eu chego à meia-noite nas minhas orações, eu só falo o seguinte: venci mais um dia e deu tudo certo. E aí, Cibele, eu queria saber de você. Qual tem sido o seu maior desafio ou o que ainda vem sendo desafiador para você se manter tão
fomentada nesse propósito e ainda assim, né, no seu negócio. Eu acredito que o maior desafio que eu tenho hoje em estar no espaço coletivo com mulheres é exercitar a humildade. Uau! Gente. É você... Às vezes, quando você tem uma resposta... Até arrepiei, viu, amiga? Você não tem o coletivo, diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, eu comecei a entender que eu não deveria levar para o pessoal. Que às vezes a pessoa ela te responde, ela não colabora. E aí não é sobre a Cibele, é sobre ela. É sobre o que ela aprendeu, é sobre o que ela recebeu. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, Cibele, você às vezes... Eu recuo. Porque, às vezes, quando você entra num espaço de muito conflito, se você conflita do tanto, você vai reproduzir aquilo que você não quer ser. Uau! Então, eu mantenho a minha posição. Então, eu busco trabalhar o coração, porque eu acho que o que move, o que conecta as mulheres a esse movimento é o coração. Que show! As pessoas, todas elas têm um propósito. Então, quando você consegue fazer essa leitura para uma mulher que muitas vezes ela está lá no espaço dela, e ela acha que ela não tem valor. Então, quando você chega nela, você dá um bom dia, você dá uma boa tarde, fala, não, vem, expõe o seu negócio, né? Mostra para o mercado o que você tem. Cibele, se eu errar, eu falo, tá tudo certo, a vida é um teste. A gente sai de casa sem saber se a gente volta. E por que não? Então, é trazer para as pessoas essa vontade. Mas hoje o meu maior desafio é exercitar a humildade. Então, em muitos momentos de toda a minha jornada, e aí eu acredito muito, Van, que o universo devolve pra gente. Isso aí. Então, às vezes, você se sente só. Eu acho que a liderança, ela é uma liderança, é solitária, porque às vezes você enxerga aonde você quer chegar, mas não é todo mundo que enxerga. Então, você tem que pegar... Eu brinco, assim, eu fiz até um dia eu fiz um encontro com algumas mulheres e falei assim, quando eu quero alguma coisa... Eu sempre imagino assim, quando você pega um terreno que ele está todo sujo, e aí eu imagino que você está com enxada. Então, que você vai limpar, você vai arar a terra, então você vai colocar ali uma semente, você vai molhar, isso leva tempo. Então, isso é a nossa vida, são os nossos projetos, né? Eu trouxe de uma forma ilustrativa para as pessoas entenderem, demora mesmo. E faz parte da jornada, né? É uma jornada. Então, Cibele hoje, aos 49 anos, né? Que tive aí uma experiência aí de 15 anos na área comercial, que participei de startup de marcas, de produtos, de negócios. Fui formatada para bater meta, né? Então, eu comecei, minha primeira profissão foi em empresa de operadora, que é um mercado extremamente agressivo. Então, meta para mim é uma questão de honra. Eu sou inconformada. Olha! Então, quem vai vir, ela já confirmou para mim, viu, gente? Perfil comportamental dela ID puro. E aí quando a pessoa traz o negativo, você escuta o negativo. Sim. E tá tudo certo, porque a gente também não é dono da verdade. A gente tem que olhar para a opinião do outro. Mas você não pode se deixar contaminar por ela. Você vai pegar aquilo, vai guardar dentro da sua caixinha, vai falar, peraí, agora eu vou tratar disso. Não, agora eu não vou. Agora eu só sei que eu preciso caminhar. E aos poucos você vai se adequando. E aí eu vejo, muitos empreendedores e mulheres. As pessoas gostam muito de falar do outro mais do que si. Sim. Então você reclama do cliente, você reclama do mercado, você reclama do funcionário, mas quem é você dentro do seu negócio? Como as pessoas te enxergam? Você escuta o seu cliente de verdade? Você é apaixonado pelo seu negócio a ponto de achar que só você tem razão? Será que o cliente, mesmo ele sendo difícil, não tem alguma coisa dele que você vai aprender? Você vai falar, não, esse cliente é difícil, então eu tenho que ser realmente excelente para que esse cliente fique comigo, né? Para que esse funcionário bom seja um bom colaborador para mim. Então, eu acredito muito, assim, que a mudança está toda na gente. E aí eu estava conversando hoje com uma amiga e falando ler sobre o ser desimportante. Então, ser desimportante não é porque você não é importante, mas às vezes a gente se dá importância demais, né? Às vezes você fala uma coisa, você acha que a pessoa jogou indireta, a pessoa nem tá pensando nisso, né? A pessoa, ela tá falando mais pra ela tá falando dela. Você tá se sentindo dolorida. Sabe? Então, acho que isso requer na gente, assim, quem sou eu de verdade? Isso aí. Se eu tô bem comigo... Isso aí. Pode ser que a Soraya não goste de mim, pode ser que a Ivaniele não... Mas eu sei aonde eu quero chegar. Claro. Então, estar na Câmara da Mulher é extremamente desafiador.
ser líder de um projeto voluntário é extremamente desafiador, porque é como se você enchesse uma bolsa e você esvazia. Você enche e você esvazia. Mas se você se mantém lá, você consegue ter algumas, né, Soraya? Você consegue arrebanhar algumas que em algum momento falaram assim, ó, eu tô indo por sua causa. Porque eu vi que em momento nenhum você parou. Então, eu estou com você. E nesse movimento do FEME, eu falo que é a Câmara, né? E eu não falo que sou eu. Porque a pessoa fala assim, Bélia, é você. Eu falo, não, é a Câmara. A Câmara foi abraçada por mulheres que nem estão no movimento. Que rodaram comigo à noite, pedindo recurso. Que foram comigo, que sentaram e falaram, peraí, que eu vi que você cansou, eu vou fazer isso pra você. Então, isso não tem preço, né? Show. Não Gente, que aula, né? Isso é uma aula. 2 pontos que eu já falei para vocês, vou repetir, que é o fundamento das minhas abordagens de desenvolvimento, é muito voltado para essa questão comportamental e para essa questão sistêmica. E em todas as falas de vocês, eu sempre pontuo o passo que vocês deram e que, de fato, às vezes nem sabendo, de forma tão inconsciente, foi tão assertivo, né? Primeiro vem a honra, que é algo que a gente não pode negociar em hipótese alguma. Tem um outro ponto da análise sistêmica, que é a questão da hierarquia. Quando você fala sobre nós, não sou eu. Gente, vocês têm noção do poder que isso tem? O lugar que isso te coloca, mesmo sem você saber, a forma como as pessoas te percebem, a forma como você é vista, e às vezes nem você sabe. Exatamente por conta desses pontos que são fundamentais hoje para o sucesso de qualquer ser humano. E aí, Cibele trouxe algo muito importante, que é essa questão da humildade, né? Isso a gente já coloca aqui na mesa, que é algo que poucas pessoas têm coragem de confessar. Sim. Que elas têm coragem de colocar na mesa. As pessoas acham que a humildade é fraqueza. Fraqueza, e não é. Você ser educado é fraco, você não bater na mesa. Quando eu fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, eu lembro quando eu assumi, teve uma presidente mulher e tinha um presidente homem, né? E aí era um papel dele de gritar, bater na mesa. E aí, quando eu assumi, um homem virou para mim e falou assim, vai ser muito difícil as pessoas te respeitarem, porque você é mulher, né, baixinha, muito educada. Uau! E aí eu pensei assim, bom, talvez eu realmente sou muito baixinha, né, muito educada, mas eu acredito que eu sou muito inteligente. Então, na minha primeira reunião, eu abri para todo mundo explicando o que é o Conselho da Criança, por que você está aqui? Eu acredito. E aí eu coloquei todo mundo para questionar. Então, assim, aí eu comecei a mostrar os processos que eu vi que às vezes nem as pessoas sabiam, elas estavam lá, mas elas não entendiam o poder, né, desses movimentos, um Conselho da Criança, uma Câmara da Mulher, porque ele tem um reforço, Van, que é o que eu falei com você, é institucional. Sim. Então, você tem um respaldo de um Ministério Público, você tem um respaldo de sentar numa associação comercial com 75 anos, de ter acesso, né, a homens e mulheres que têm uma jornada, uma carreira dentro do Estado, dentro da cidade. Então, isso faz com que a gente olhe para as pessoas, né, e que a gente sinta orgulho de falar assim, bom, hoje eu represento, eu estou e tenho a chancela de uma instituição com esse nível de, né, com essa capacidade técnica, financeira, e de alcançar tantas pessoas, né? E mudar, né, Soraya? Sim. Porque a gente não está aqui pela gente. Não. Né? A gente está aqui pelo movimento. Eu falo até com algumas diretoras, não, aí eu vou fazer isso para vocês. Eu falo, não, amor, você vai fazer isso por nós. Pelo grupo. Porque você tem que ter sensação de pertencimento. Olha! Na sua casa, você não entrega. Outro ponto. Né? Eu pertenço àquilo, então quando aquilo dá errado, aquilo me incomoda. Show. Né? Eu não posso jogar pro outro porque deu errado. E eu acho que é pra vida toda, né? Pra tudo. Show de bola, gente. E aí, dentro da sua fala sobre esses desafios, quando você fala da humildade, mas de, né, continuar ali, aliada a essas mulheres que às vezes têm essas percepções, principalmente de apontamentos e julgamentos. Uma coisa que eu gosto muito de tratar hoje dentro dos meus processos é algo que é muito almático. Uma alma ferida, dificilmente ela vai enxergar a potência em alguém. Uma alma ferida, dificilmente ela vai conseguir honrar, ela vai conseguir se sentir pertencente ao meio.
E hoje, nós mulheres, não olhando como uma parte muito mais fragilizada ou mais sensível, mas o fato de ser mulher já nos trouxe uma proposta de requer mais cuidado. Gente, não é fácil ficar menstruada 3, 4, 5 dias, não. Não é fácil parir um filho. Não é fácil sentir cólicas. Não é fácil. TPM. Não é fácil ter TPM. Não é fácil passar por climatério. Não é fácil enfrentar uma perinopausa, dar de cara com a menopausa. Não é fácil a jornada feminina. Não é fácil ser intitulada sempre como a cuidadora. Exatamente. Ela cuida, né? A que cuida e nutre e a que tem a responsabilidade sobre todos esses propósitos, principalmente relacionados ao amor. Sim. Então, eu vejo muito assim, sabe, esse ferimento na alma feminina. E muitas não conseguem perceber, por quê? Porque elas já começam a se proteger de quem vai continuar atacando elas. Ou a nós, porque eu faço parte desse contexto também. Então, quando a gente evita o desenvolvimento em um contexto sistêmico e comportamental, a gente está evitando de tratar essa alma. E por isso eu não consigo ficar em grandes grupos, eu não consigo me tornar aliada, eu não consigo me tornar pertencente, eu não consigo desenvolver a honra de respeitar a sua cadeira. Eu sempre vejo em você o seguinte, eu poderia estar no seu lugar, porque eu sou mais, eu tenho mais, eu conheço mais, eu sou a fodona do negócio, entende? Então, almas feridas ferem, almas curadas curam. E eu vejo que esse fortalecimento de mulheres diante da federação, diante dos grupos, né, comerciais, diante de todo o movimento feminino que a gente vê hoje, não só a nível Minas, mas Brasil em si, a gente percebe o cuidado que cada vez mais estão tendo em lidar com essa questão almática sem mesmo saber. De cuidado mesmo, de olhar assim e falar assim, cara, não é sobre mim que ela está dizendo. Olha o nível que Cibele chegou, né? É mais sobre ela, é tudo sobre ela. Então, assim, eu escuto ela você... Ela projeta em mim o que é dela. O que é dela. E mesmo assim, você está ali na escuta ativa, acolhendo aquela dor. E aí vai gerando oportunidades, né, Cibele? Como aqui, por exemplo, hoje eu vejo uma grande oportunidade para você que nos ouve em trazer um pouquinho dessa percepção sobre os seus padrões de pensamento ao respeito de alguém, porque dificilmente você consegue olhar para si, ao ponto de entender assim, cara, eu preciso melhorar. E nós temos uma amiga em comum, eu não posso... Quando eu te encontro, eu não deixo de mencionar o nome dela. A gente tem uma amiga em comum que ela foi a grande chave de virada na minha jornada, sabe? Tanto pessoal quanto empresarial. Eu me lembro perfeitamente em um dia que ela olha para os meus olhos e ela fala com a minha alma. Ela não falou para mim, ela falou com a minha alma. Mulher, você é muito prepotente. Porque ela é nordestina. É maravilhoso. Cara, quando ela falou isso para mim, eu falei, nunca mais eu volto na casa dessa menina. A amizade minha com ela acabou aqui. E realmente acabou. Eu fui embora, nunca mais eu voltei na casa dela. Eu acho que a gente ficou separada 1 ano, sem... Ela mandava mensagem para mim e eu, tá tudo certo, tá tudo certo. Só que aquela fala dela me cutucou por 1 ano. E eu ficava assim, cara, como é que ela pode chamar de prepotente? Até que um dia eu encontrei aquela mulher prepotente. E foi o dia que eu falei assim, eu decido não ficar nesse lugar. Porque, de fato, sou muito inteligente, sou uma mãe exemplar, eu tenho uma vida linda, eu tenho uma vida muito rica, mas prepotência comigo não. E aí eu comecei todo o meu processo de desenvolvimento. Eu comecei a refazer toda a minha rota sem mesmo ela saber. Até que eu tive a humildade de um dia confessar isso para ela. E a nossa amizade, a gente hoje está a quilômetros longe uma da outra, mas a nossa alma sempre está em encontro. E eu olho para ela de forma almática e falo assim, cara, você foi a chave da minha vida. Você virou página, assim, que você não tem noção da dimensão. E ela fala, nossa, eu nem sabia. Mulher, te magoou aquilo. Eu falei, que você me matou, você me deu uma facada nas costas e tal. Então, assim, gente, como que é importante, né, olhar nesse nível de profundidade de alma.
Não só na maneira como se veste ou como se fala, mas é uma conexão de fato com a alma. Então, por isso que eu tenho como base hoje essa estratégia toda sistêmica, porque eu falo que o jogo do negócio está aqui. E quando eu falo jogo do negócio, é porque nós somos um negócio. Nós somos. Não tem como eu fazer grandes empresas sem construir um forte CPF, né? Uma mulher genuinamente forte, desenvolvida, proativa, visionária e que tem esse senso, né, de olhar para a falta e decidir buscar. Eva, e assim, eu falo até que eu acho a diversidade a coisa mais linda. Eu acho a coisa mais linda que Deus deu. Foi da gente ser diferente, da gente pensar diferente, ter vidas diferentes. Porque isso faz a gente refletir as nossas escolhas, né? Assim, eu vejo até o Daniel, né, meu filho, eu falo com ele assim, seja uma pessoa da diversidade. Seja amigo de todo mundo, seja bom para todo mundo, né? Porque a vida fica o que é bom, né? Mas tenha boas escolhas, porque só você vai colher se os frutos forem ruins, o resultado vem só para você. Mas de todo esse movimento que a gente vê, é a diversidade. Então, assim, você caminhar de verdade na diversidade é doloroso. É o desafio. Porque enquanto você está com os pares, com as pessoas que pensam igual, que têm as mesmas percepções ideológicas, né, de crenças religiosas, políticas, é muito fácil. Sim. Mas e quando você é contrariado? Como você reage? Sim. E aí, quando a gente convive com pessoas que elas têm uma reação negativa, aí você conhece verdadeiramente aquela pessoa. Uhum. E você também não precisa reagir como ela. Você pode ter uma inteligência emocional mesmo ela achando que talvez não seja. Porque às vezes também, né, Soraya, não vale a pena, vale. Tem coisa que não vale a pena. Eu acho que é aquele ato de ouvir, acolher e se respeitarem, né? Eu falo que com diversidade eu aprendi muito dentro da minha casa. Então, assim, eu tenho uma pessoa que funciona totalmente diferente de todos nós em casa. Hoje nós somos 4, ele funciona diferente de todos. E a verdade é que cada um de nós funciona diferente de todos. Instituto de Desenvolvimento Humano em Lideranças. Apresenta o VanCast. Siga as nossas redes sociais, conheça o nosso trabalho e venha desenvolver e conhecer melhor sobre você e os seus colaboradores. Então, assim, somos obrigados, os meus filhos têm que pensar como eu penso? Não, pelo contrário. Uhum. Eu fico o tempo inteiro aguçando neles um pensamento crítico diferente do que eu penso e fico tentando ali entender por que ele pensa daquela forma, o que ele enxerga, porque as crianças são mais sensíveis, né? As pessoas realmente diferentes no contexto de Marcos hoje, para mim, são mais sensíveis ainda. Então, eu acho muito válido isso. Então, quando a gente não aprende lá fora, Deus se propõe a colocar dentro da nossa casa para nos ensinar. Com certeza. Né? Então, assim, eu tive uma experiência sobre a humildade, sobre o amor. Eu fui tratada dentro de casa, já na maternidade. Então, assim, essa diversidade, ela é muito importante. Uhum. E aí tem uma coisa que é um ponto que você falou, que entra inclusive é uma das leis sistêmicas mais fortes hoje, para a gente conseguir alcançar o sucesso, é a chave do pertencimento. Sabe? Quando eu não me sinto pertencente a algo, pode ter certeza que você está fadada ao fracasso. Eu preciso me sentir parte. Eu sou parte, eu faço parte disso aqui. E eu acho que, assim, principalmente na sua história, né, Soraya, para chegar como indicada ou alguém que te escolheu, porque você foi escolhida. Não foi você que falou assim, eu quero ser. Não. Alguém que falou assim, olha, essa baixinha aí que vai vir e se posicionar neste lugar. Quando a gente olha para a tua história, com poucos dados que você já nos deu aqui, que eu compreendi um pouco da dinâmica, como é que foi para você receber um convite para a posição que você está? E de que forma que você falou assim, é como se eu estivesse na minha casa, eu estou lidando com pessoas que fazem parte das minhas raízes até geracionais. Porque você está num meio, num contexto de muitas mulheres, cada uma com suas crenças, em todo esse contexto de diversidade. Como que foi para você se sentir tão pertencente ao ponto de ter sido convidada para estar onde você está? Passa um filme na cabeça, sabe, Van? Quando eu formei, eu participei de um processo seletivo e fui
ser a gestora da associação comercial da minha cidade. Então, eu fiquei durante 22 anos como gerente executiva da associação comercial e CDL da cidade, de Coronel Fabriciano. E dentro da associação comercial, dentro daquela linha que eu sempre trago comigo, né? Posicionamento, liderança e gestão. Eu sou extremamente exigente com processos, mas amo trabalhar com pessoas. Claro. Então, 2 P's é equilíbrio de gestão para mim. Certo. Se você tem bem desenhado o processo, como que as coisas vão acontecer dentro da empresa, e você gosta de pessoas, se as pessoas entendem o processo, você está caminhando para o sucesso. Então, muitas coisas que eu trago, que eu trouxe dentro da associação comercial, eu fui me destacando enquanto gestora. Ah, aquela é a Soraya que fez aquele projeto. Nossa, vamos conhecer o projeto que ela fez. E aí eu fui me posicionando, que é uma coisa muito importante na vida de qualquer ser humano. Você não precisa estar em cargo de liderança nem destaque, mas você precisa se posicionar. Essa sou eu. Aqui estou. E estou aqui para, não é? E aí, um dos eventos da Federaminas, que é a nossa federação, eu estava, como sempre, olhando. Melhor ali, melhor aqui. Eu passei rapidinho na frente de uma mulher. E ela falou assim, oi, vem cá, você mesma. Aí eu olhei para aquela mulher e falei, oi, eu quero você comigo. Quem que é essa, né? Falei, pois não, como que a senhora se chama, né? Falei, meu nome é Ieda Fernal, eu vou movimentar, eu vou assumir antes era Conselho Estadual da Mulher Empreendedora, o Conselho Estadual, e eu quero você comigo, gostei de você, só te ver andando aqui, eu gostei de você. Foi assim que eu fui convidada. Ela conversou com algumas pessoas e me viu movimentando. Pronto. E ela observou como eu me posicionava com as pessoas, com grupos. E aí ela me convidou, eu fui ser, na gestão da Ieda Fernal, na primeira, eu fui diretora executiva da gestão, e aí eu ficava por projetos, inclusive foi na gestão da Ieda que nasceu o FEME, não é? A gente estava numa reunião na Federaminas Mulher, e aí ela falou assim, olha, o Sebrae de Varginha, lá do sul de Minas, tem uma verba para a gente fazer um grande evento. E eu quero fazer um grande evento, vocês vão me ajudar. Assim que foi a reunião, ela era assim, a Ieda é assim, né? Ieda é um foguete. E aí ela falou assim, nós vamos fazer um evento. Eu falei, evento? Eu quero levar mulheres, eu quero levar um monte de mulher lá para a cidade, a gente conversar, fazer um fórum, um workshop, palestra, eu quero. Inventar alguma coisa. Reunir mulheres e discutir. Sim. Aí eu falei, então você quer fazer um fórum, presidente, porque eu sou bem protocolar. Então, presidente, é um fórum que você quer fazer. Um fórum que a gente vai ter workshops dentro do fórum, mas debates, painéis, palestras, apresentação cultural. É isso aí, sou sozinha, que ela me chama de sou sozinha. É isso mesmo que eu quero. Então, é um fórum. Bem, que nome que vai dar para esse evento? E aí começou, não sei o quê, começou a discutir. E normalmente eu fico ouvindo e fico um pouquinho retraída, pensando. Né? Eu ia até pedir papel e caneta aqui, porque a Sibeli falou tanta coisa bacana que eu queria Não, aqui, filha. Eu aprendo escrevendo, né, Van? E aí eu falei assim, o presidente vai ser FEME. Ela, que sozinha? FEME, Fórum Estadual da Mulher Empreendedora. Tô falando, é isso, é esse nome. E aí nasceu o FEME. E nós tivemos o grande desafio em Belo Horizonte, eu a 208 quilômetros da capital, Varginha, nem lembro quantos quilômetros tem Varginha, meio longe pra caramba, até do ET. Falei assim, e agora, José? Aí eu juntei com a outra diretora, que é a Cissa Caroline, que vai estar conosco no palco, inclusive, Cissa com uma carreira maravilhosa. Cissa e eu fizemos o primeiro fórum estadual via WhatsApp, sem nos conhecermos direito. Nós conversávamos pelo WhatsApp, todo o processo, nós duas somos muito processuais, desenhamos tudo pelo WhatsApp e fizemos o primeiro evento com 300 mulheres em Varginha. Show. E daí não paramos mais. Então eu fui convidada por me posicionar. Show. Por isso que eu bato que isso é muito importante. Sim. Não é? Mas não é posicionar, Van, de querer impor quem você é. Claro. A sua essência, ela exala com um belo perfume, desde que você seja autêntica. E eu sou muito autêntica, eu sou eu mesma. Em qualquer lugar que você me vê, essa é a Soraya. Essa é a Soraya. Não é? Eu acho que isso foi um dos conflitos no matrimônio, que eu não consegui ser a Soraya. E isso foi uma coisa que me incomodou muito. Claro. Então, ser você, permitir ser quem você é, com as suas limitações, que nós todas temos. Com as suas vulnerabilidades. Todas nós temos. Essa sou eu. E assim, você agrega pessoas. Mas o que Sibeli traz é a grande riqueza do movimento.
é ter humildade para entender. Eu estou aqui como voluntária e aqui tem outras mulheres. E mulheres que também precisam ser respeitadas. Talvez elas não entendam o potencial que elas têm, a força que elas têm. Mas elas precisam de ajuda e nós vamos. Não que somos melhores que ninguém, mas é o nosso propósito, é que a gente quer ajudar. Claro, com certeza. E a gente tem muita mulher dentro de casa aí, viu, Van? Que poderia estar voando com mas seu talento Isso. e fica dentro da caixinha. Dentro da caixinha, com medo. De quê? De alguma coisa. Ah, eu não sou lipada igual a Van, então eu não posso fazer podcast. Olha, Nem aprendi tô aqui maquiada. hoje que eu posso fazer podcast também. Tá Pode fazer vendo? podcast, tá vendo? Já aprendeu, sem gente. maquiagem, sem sem ser maquiagem, sem ser lipada. lipada. Tá tudo certo. Eu posso fazer podcast. A gente pode tudo desde que a Pode gente tudo. acredita que a gente Só basta é acreditar. capaz. É. Não é? Eu sempre falo o seguinte, eu todos os dias me visto do sucesso que eu quero alcançar. Isso aí. Todos os dias. Às vezes eu me arrumo e meus meninos olham e falam assim, pra onde a senhora vai desse jeito? Eu falo, o sucesso me aguarda. Eu mentalmente, eu desenho o que eu quero viver, porque eu sou a única que posso acreditar nisso. E aí, dentro da sua fala, e a gente já entrando sobre esse tema, que é sobre a sobrecarga invisível, e quando você falou assim do posicionamento, a dinâmica que eu via era o senso de pertencimento da sua alma dentro de tudo que você faz e que ele era invisível para você, mas as pessoas conseguiam sentir isso. Enfim. Eu falo que esse é o tipo de comunicação mais assertiva que existe hoje e que mais nos acessa aos lugares. Porque não é sobre o que eu falo ou o que eu faço, mas é sobre o que é percebido. E nessa invisibilidade de movimento que você foi tendo e trazendo sempre esse senso de pertencimento e tal, e, né, que é o seu posicionamento, a gente vai percebendo hoje em muitas mulheres, em muitas de nós, porque a gente vivencia isso todos os dias sobre essa sobrecarga invisível. Às vezes você está tão sobrecarregada de tantas coisas que você faz que você não consegue dar conta dos seus próprios sonhos, você não consegue dar conta dos seus objetivos, você não consegue ter um tempo para desenhar a sua vida, o que você quer, o que você decide viver. E vai levando a vida, né? Zeca Pagodinho. Né? Isso mesmo. E aí a gente precisa estar atenta para aquilo que está invisível. Os movimentos que eu tenho feito que não têm me gerado resultado, ou os movimentos que eu tenho feito, mas que não têm sido tão assertivos e percebidos. E hoje, nesse nosso contexto de posicionamento tão forte feminino, que eu vejo isso, né? Hoje nós estamos tendo mais espaço, mais acolhimento, mais apoio. Não tem desculpa para a mulher não se desenvolver hoje. Não tem desculpa. Ô Van, quando você traz essa fala, né, eu contextualizei para você como eu fui convidada, mas o mais importante é você identificar isso. Isso me pertence? Eu me sinto bem aqui? E onde eu estou hoje, no cargo de vice-presidente? Eu fui conduzida pela minha postura e meu posicionamento. Então, o trabalho que a gente faz, a gente tem que ter um cuidado, assim. Eu fui muito criticada quando eu entrei na Federaminas Mulher. E quem não Mulher, foi criticado? porque as pessoas falavam assim, poxa, Soraya, você já tem tanta coisa para fazer. Você tem 2 meninos, que eu não tinha o Miguel ainda, e ainda você vai se meter nisso sem ganhar nada. De graça. Soraya, você é louca. Tem uma amiga minha que falou assim, não, você agora vai jogar pedra. Isso. Por quê? Você tem um monte de coisa para fazer. Na associação comercial você não para. Você dá aula na faculdade. Você tem filho, marido. E você vai fazer serviço voluntário no estado sem ganhar nada. Não estou acreditando nisso que você está fazendo. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer sim. Porque tem algo que mexe comigo lá. E eu continuei. Muito, as pessoas puxando o meu tapete, mas sempre respeitando hierarquia. Eu só fui porque o presidente que estava na associação na época me permitiu estar na Federaminas Mulher. Senão eu não iria. Eu acho que uma coisa fundamental é esse respeito. Sim. Então, pelo trabalho que eu desenvolvi, aí foram vários FEMs. O segundo FEM foi na minha cidade. Sim. Foi em Coronel Fabriciano. E fomos desenvolvendo, e aí eu fui ganhando força. E as pessoas entendendo que eu
seria a pessoa que daria conta para estar. Continuaram acreditando, né? Sim, em você. Sim, então essa coisa assim. Sim. E não ficar esperando só a pessoa falar assim que você é capaz. Olha pra você no espelho do jeito que você é, sem ser lipada. Isso! Marcou, viu, Suas gente? imperfeições. Minha marca, olha só o que ficou. Não fica esperando a pessoa falar que você pode. Não acredito, você pode. Sim. Desde que você queira. Só precisamos acreditar naquilo que desenhamos para nossa vida, né? Sim. E sobre essa sobrecarga invisível, o que eu costumo dizer? A falta de um alinhamento de valores que entra e a gestão, eu não consigo falar de gestão e nem agir com uma gestão assertiva, pontual, que gere resultados, se eu não tiver esse alinhamento de valores. O que realmente importa para mim? O que é necessário? Tem um livro que se chama A Única Coisa, que inclusive eu sugiro que vocês leiam esse livro. Eu não vou me lembrar do autor, mas ele se chama A Única Coisa. E o autor, ele deixa várias vezes escrito nesse livro que é o seguinte: qual é a única coisa que me importa que todas as outras demais não me fazem sentido para eu alcançar os meus objetivos? Então, aquela mulher que é a fazedora, a do lar, né? Que eu sou do lar, gente. Eu cuido de casa. Nós somos. A gente cuida de casa. Eu faço almoço para os meus filhos todos os dias e não negocio isso. Eu separo a roupa para ir para a máquina. Eu tenho toda a dinâmica de dona de casa, doméstica mesmo, que limpa o banheiro, que lava, que faz tudo. Entende? Sim. Mas é tudo no seu determinado tempo e horário. Então, é prioridade não deixar a minha cozinha suja, cheia de panela? É prioridade. Então, eu não negocio isso. Deixo ela limpinha todos os dias. É prioridade assistir meus filhos, ter tempo de qualidade com os meus filhos, de sentar e fazer uma leitura com os meus filhos? É prioridade, não há o que me tire isso. Então, quando chegam as coisas pra gente, as pessoas que estão sentadas, que não são da ação, que sempre ficam olhando a oposição, ou então encontrando desculpas, o que elas viram e falam? Gente, eu não sei como é que você dá conta. As perguntas que eu mais recebo na minha caixinha hoje, no meu Instagram, é o seguinte: Van, como é que você dá conta? Isso também acontece comigo muito. Com Nossa! Vitamina, muito. Tem hora que a gente tá numa cidade, tem hora que eu tô em outra, cuido de empresa, cuido de filho, cuido de não sei o que. E tem dia que tá tudo certo. Então, por exemplo, hoje minha quarta-feira hoje foi plena, meu bem. Minha quarta-feira foi plena. Gente, o pau tá quebrando, não sei o que. Eu falei assim, com quem mesmo? Comigo não é. Ou seja, eu alcancei aquela paz que excede todo o entendimento, que nada me tira. Por quê? Porque eu tenho gestão diante das minhas prioridades. Isso tudo é um plano que fez parte de quê? Do autodesenvolvimento. Né? Me conhecendo ao nível comportamental, né? A esse nível sistêmico, de onde eu vim. Qual é o padrão das mulheres da minha família? O padrão das minhas mulheres é fazer o tempo inteiro. Elas fazem o tempo inteiro. Entende? Então, assim, tomei decisões de quebrar o padrão. Decidi fazer não o tempo inteiro, mas quando eu pego para fazer, tem que ser de forma intencional e estratégica. Para realmente me colocar no lugar que eu decido chegar. Então, como é que é para vocês sobre essa sobrecarga invisível? Aquele dia, Soraya, você fala, cara, eu tô precisando de fazer uma viagem. Agora que você conhece minha empresa de turismo, tá? Turismo Prime. É um dos nossos patrocinadores aqui do Ancast. Conheça. E quando você pensa naquela viagem, assim, cara, eu precisava viajar, relaxar, tô cansada. Ou você não consegue ter essa percepção, você sempre tá aí nessa aceleração, às vezes esquece alguma coisa, deixou a agenda, não sei o que, fala, cansaço, fadiga. Como que é? Você consegue ter a percepção dessa sobrecarga que às vezes é invisível e desligar para se reconectar, se restabelecer? Como que é esse movimento para você, Soraya? Bem, essa gestão do lar, gestão dos filhos, né? Eu também cozinho para os meus filhos, adoro cozinhar. E eu acho que um dos prazeres que eu não abro mão é me assentar com os meus filhos para fazer as refeições. Eu nem te conhecia. A gente está falando da mesma língua, né, gente? Eu acho que isso é fundamental. Sabe aquele bate-papo ali naquela mesa? E dar risada, né? E dois irmãos começam a brigar e você fala assim, gente, agora não é hora de briga, na hora do almoço, pelo amor de Deus. Até você sabe que eu sou... Isso aí eu vou falar que eu sou de sorte. Meus filhos não são... Nossa, os meus começam assim, um apontando pro outro. Ei, você não jogou bola bom? Tem uma discussãozinha, mas não é aquela coisa calorada, não. Às vezes que até é engraçado, né? Bem cômico. E
E essa questão de cozinhar, cuidar eu gosto de casa limpa, adoro andar descalço em casa limpa. Amor. Coisas básicas, simples. E aí eu entendi que essas coisas simples que me dão prazer, que eu precisava trabalhar isto com uma tranquilidade. E ver como valorizar coisas pequenas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente liberar essa sobrecarga. Sim. Olha, eu tenho um chuveiro com água quentinha, um banheiro limpinho, e eu estou me permitindo no meu banho. O meu momento do banho é com o meu sabonete cheiroso. É o seu descanso. O meu relaxamento é depois hidratar minha pele, cuidar de mim com um bom hidratante, coisa que eu não abro mão. E ter aquele momento seu. Essas pausas ajudam a gente a administrar a sobrecarga. Sim. Não abrir mão da massagem do sábado. O sábado é meu. É o dia que eu vou lá para Martinha cuidar do meu cabelo. Show. Vou pro Xerri, vou fazer minha unha. Isso aí. Minha massagem capilar, minha terapia. Cuidar da gente. Tem que ter um momento para você se alimentar. E aí você consegue administrar a sobrecarga. Show. Claro que vai ter dia que você vai estar estressada, né, Dani? Né? Porque hormônios femininos... E tem dia que a gente tá mais atacada, né? Isso. Nossa, me ajuda aí, né, Dani? Tem dia que o negócio pega. Tem dia, filha. Tem dia que o negócio pega pro nosso lado. Isso. Mas aí. se você se respeitar, hoje eu tô estressada. Isso. O que vai fazer com que eu vou desestressar? Qual é o meu ponto de voltar a me conectar comigo mesma? Sim. Ele é um livro. Poder do Subconsciente é um negócio maravilhoso. Nossa, que livro fantástico. Já li 2 vezes. Só fico aplicando as técnicas. Né? E eu volto sempre a alguns capítulos estratégicos lá, não é? Então, é ler um livro, é ouvir músicas que me fazem bem, é dançar sozinha, tomando uma taça de vinho. Show. O que eu quero fazer para mim? Isso aí. Então, isso ajuda a gente nessa sobrecarga. Show. E uma coisa importante, Dani, é saber falar não. No movimento voluntário, né, Sibeli, às vezes tem uma sobrecarga. O FEME, ele é bem intenso. É um movimento muito intenso. Então, às vezes, a gente dá pico de estresse. Claro. Porque coisas que a gente gostaria de fazer não saem conforme a gente planejou. Quando a gente, às vezes, imaginou. E aí, o que a gente faz? Uma dá a mão para a outra. Uma desabafa com a outra. Isso aí. É uma reunião que... Já é a terapia, né? Aquela nuvenzinha preta pairou na reunião, que isso acontece. Claro. A gente tem que reconhecer que somos pessoas diferentes. Claro. Estamos no movimento voluntário. Então, a sua manifestação de energia, às vezes, é diferente da minha manifestação de energia. Tá tudo bem. Isso aí. Você me irritou, mas qual é o objetivo da reunião? Depois eu converso com você. E uma apoiar a outra. Acho que isso é a coisa mais linda do FEME. Sim. Sabe? Cibele, como é que você tá? Mandar uma mensagem para ela. E aí, Cibele, a presidente, Belzinha, ela tem umas figurinhas de WhatsApp que a gente ama, sabe? Até um bichinho batendo na panela para chamar a atenção da gente. Um bonequinho piscando assim, né? Que a gente já sabe. Opa, chegou o pico de estresse. Como que a gente vai voltar? É um elogio uma para outra. É dizer o quanto que ela é importante, é ter afirmações positivas, vai ser lindo e vai dar certo. Sim, show de bola. E às vezes a gente, como mulher, uma coisa, Van, que às vezes a gente não pratica e que é muito importante, elogiar umas às outras. Show. Isso para mim é muito fundamental também para aliviar a sobrecarga. Show. Isso aí, o elogio é poderosíssimo para quem faz e para quem recebe. Sim, né? Os dois ganham. Sim. Cibele, e você, minha querida, como que é estar, assim, à frente desse evento em Montes Claros? Eu acho que é uma pegada fantástica para a gente entender o quanto que Cibele se doa, e ela se doa tanto que, acho que na nossa última conversa, né, eu tinha falado assim, Cibele, e o equilíbrio, dar e receber, né? E você se doando muito para esse movimento, eu vejo você transformando consciência realmente em resultado. E aí, como que é para você lidar com tudo isso? Com todo esse movimento e chegar em casa, encarar a mecânica, encarar o marido, encarar o filho, seguir a vida assim, tudo fluido. Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. E o meu senso, ele se estende às pessoas, né? Então, tudo que eu faço e que eu gero uma expectativa, eu me sinto corresponsável. Então, o movimento da Câmara da Mulher me dá essa sensação,
né? Eu tenho uma sensação tão grande de pertencimento, que quando eu falei, vamos expor, né, eu entendo que é eu e você. Eu vendo para você o movimento, mas sou eu que estou me conectando com você. Então, assim, isso traz para mim uma carga também, porque eu quero o seu sucesso. E eu vou trabalhar para que você tenha, porque o resultado é o seu sucesso, é o sucesso do coletivo. Claro. Porque se eu preocupar só com o meu sucesso, eu não estaria no movimento. Claro. Eu estaria investindo as minhas horas dentro do meu negócio, né? Uhum. Então, eu preciso ter esse equilíbrio, né? Foi até interessante aquele dia que você falou, fiquei bem reflexiva, e eu tenho pensado nessa forma de equilibrar meu tempo. Então, hoje, por exemplo, de manhã cedo, a minha mãe tem 83 anos, ela mora comigo, né? Ela tem Parkinson. Hoje, de manhã cedo, eu tento levantar sempre melhor, dar um bom dia, tomar um café com ela. Então, assim, eu estou tentando ter esse olhar até com ela melhor, porque a gente não sabe como vai ser a nossa terceira idade, né? Claro. Durante o tempo com meu marido, no início, quando eu entrei na empresa, a gente teve muito conflito. Então, hoje a gente não fala de negócio dentro de casa. Quando a gente quer trabalhar alguma coisa da empresa, a gente marca uma reunião e fala dentro da empresa, para que não gere nenhum mal-estar, porque já deu quase separação, viu? Imagina. Ah, minha filha, Eu não sou dona de casa, eu não gosto de fazer comida. Aliás, eu acho que gosto, mas não é a minha paixão, né? Eu gosto de pegar o carro, ir para a estrada, negociar, conversar. Bem amiga de com as Rebeca mesmo, né? pessoas, Igualzinha a Bequinha. Então, assim, eu tenho isso. Eu acho que eu fui formatada, assim, né? Num bom sentido. Uhum. Trabalhei em empresa onde eu tinha que resolver aquilo ali. O problema eu já sabia que tinha. Sim. Eu só sei que Mas isso também não significa que eu não tenha carinho com as minhas coisas. Então, Sim. eu vivi muito tempo Soraya no automático. E aí, depois de um determinado tempo, falei, bom, deixa eu voltar um pouco no meu papel mais mulher. Então, de ter mais cuidado com as coisas da casa, de ter esse olhar de mais zelo, que durante um bom tempo era como se fosse, eu tenho dinheiro, eu pago empregada e faz e tá tudo certo. Resolve tudo pra mim. Hoje eu já tenho um olhar diferente, mas assim, Sibeli, você gosta de ficar em casa? Gosto, eu amo a minha casa, é o lugar mais querido que tem pra mim, eu sou extremamente caseira, mas assim, eu adoro estar em contato com as pessoas, sabe? Faz Me falta, né? movimentando, E aí quando a gente começou com o FEME, no primeiro patrocínio que eu vendi, que foi o seu, já liguei para a Jaciara e falei, deu bom. Ou seja, tem mais gente que enxerga o nosso movimento. E a palavra movimento é muito forte. É o movimento. Se você não se movimenta, não é o movimento. Se você não tem um cargo, você ocupa um cargo. Às vezes a pessoa está ali, ela tem um título bonito, mas se ela não ocupa aquilo ali, todo mundo vê. Você né? copia, né, Sibeli? Você copia daqui. Mas é aquilo que eu te falei, né? Às vezes a gente não sabe do valor que é percebido de movimentos que a gente faz, Sim. né? A gente não tem noção do valor percebido lá fora. Por isso você coloca o quê? Uma barreira, você acha que não vai dar bom, você nem tenta, né? E eu costumo dizer que esse valor não percebido por nós, quando vem de alguém e que acaba falando para nós, isso nos dá asas para voar, igual Red Bull. Ou seja, falei, vou repetir, né? O FEME, para mim, representava isso. Uhum. É algo que tem que ser convidada, é algo muito, sabe, assim, muito criterioso. Olha a percepção que eu tinha. Entende? Então, assim, o valor... Mas eu acho, Van, que muitas pessoas pensam assim. Com certeza. Por isso que eu gosto de estar sempre na linha da simplicidade. Sim. E sempre muito aberta. Uhum. Então, assim, para não ter essa sensação de que é inatingível, porque não é. É um movimento simples, né? E o que tem de bonito de flores, o que a gente faz de bonito, é porque a gente gosta. Sim. E todo mundo gosta do belo. E por que não, né? E por que não a gente estar em ambientes com sensação de prosperidade? Sim. Porque você também inspira as pessoas a querer fazer isso dentro do negócio, a fazer um bom café, né? A se portar melhor, a conversar melhor. E por que não? Então, eu acredito muito na simplicidade e na ação. E aí eu falo, somos um movimento em movimento. Sim. E aí, pra gente caminhar aqui pro finalzinho, a hora ruim, né? De falar assim, gente, tá acabando o episódio, mas com certeza nós vamos dar continuidade em todo esse processo de crescimento que vem contribuindo, colaborando com a sua vida. E aquela chamada de convite para você estar no meio dessas mulheres, para você fazer parte. Então, eu quero te dizer que é possível.
Nós estamos aqui para se aliar a você, para estar com vocês, para receber vocês, para ajudarem vocês a ter também esse senso de pertencimento, a fazer parte, a se desenvolver. Inclusive, a proposta desse evento, eu como colaboradora, eu como parceira, quando foi me proposto, a primeira coisa que eu pensei, qual a solução que eu vou levar para esse evento? Porque não é só mostrar a minha marca, não é só apresentar o meu CNPJ, mas qual é a solução? E aí, quando eu olhei, né, para a minha marca, que também é FEME, quando ela foi desenvolvida, eu olhei para 4 campos dentro hoje do nosso sistema humano, que é o físico, é o emocional, é o mental e o espiritual. Se a gente não tiver esses 4 padrões definidos, desenvolvidos, alimentados, nutridos, a gente não consegue se desenvolver. Então, o meu instituto, o nosso Instituto de Desenvolvimento Humano, FEME, nasceu com esse propósito de cuidar de raízes, né? E aí eu fiquei assim, qual é a solução então que eu vou levar para esse movimento? Qual é a solução? Porque a Van é aquela pessoa que estuda bastante, aplica bastante, age bastante, ela é muito assertiva no que ela faz porque ela se dedica a estudar. Mas qual é de fato a maior dor hoje entre as relações? Entre nós mulheres, e não só no papel dos negócios, mas é na vida conjugal, é na relação com os filhos e principalmente dentro desse meio que você lida com tantas mulheres. E aí você fica assim, qual é a solução? E assim, de forma muito imediata, eu tenho uma ferramenta muito pontual e assertiva e que mudou muito a minha vida enquanto gestora, enquanto mãe, profissional, nas minhas relações, assim, de forma muito profunda, que é a análise de perfil comportamental, que a gente vai estar com ela lá no evento de forma gratuita. Vou fazer a minha. Uau! A gente vai estar com ela lá no evento de forma gratuita para realmente levar para aquelas mulheres de forma assertiva uma análise profunda de quem elas são mesmo, sabe? Quem sou eu na minha essência? Porque o que as pessoas menos sabem é sobre elas. Elas sabem muito mais sobre o outro, mas elas não sabem sobre elas. E quando a gente descobre isso, gente, isso faz uma diferença tão grande na nossa jornada que hoje eu sei, nessa mesa aqui, de que forma que eu lido com Cibele. E não é da maneira como Cibele merece, mas é da maneira como ela precisa ser tratada, como ela precisa receber os direcionamentos aqui das minhas perguntas, da minha fala, assim também como Soraya. E eu vejo que essa dinâmica dentro das relações, gente, resolve qualquer problema. É a minha relação com o dinheiro, quando eu entendo a minha dinâmica comportamental, eu olho para o dinheiro diferente, sabe? É na minha equipe, é com o meu vizinho, com a minha vizinha, na minha rua, onde que for. Quando eu compreendo essa minha dinâmica comportamental, tudo flui muito bem, tudo flui com muita diferença. Então, esse serviço será o ponto-chave hoje do nosso instituto para estar apresentando, entregando, validando de forma precisa, pontual e assertiva para as mulheres do FEME. E aí eu vou deixar para as embaixadoras, essas mulheres que estão tão dentro ali do grupo, fazer um convite para você que não conhece o evento ainda e que essa é a 7ª edição. Então, assim, gente, 7 para mim tem um significado muito grande. Significa para mim perfeição, sabe? Então, se conseguiu chegar no 7, é porque agora será muito perfeito. Então, vocês imaginem daqui para frente como que o negócio vai ser. E agora elas vão convidar vocês aí, né, para estar inserida nesse movimento. Como é que faz? Então, você, mulher que empreende ou que não empreende, quer se conectar com mulheres de todo o estado de Minas Gerais, chegou a hora. O FEME, ele vem com um propósito não só de capacitar, mas de gerar conexão de propósito, de você estar num ambiente extremamente acolhedor, né, com muita informação, com muitas pessoas capacitadas, né, para trazer essa informação e para se conectar até de forma, eu posso dizer, até com qualidade. São conexões qualificadas. Então, quando a gente pensa em estar num movimento a nível estadual, você tem uma grandeza gigante de aprender com, às vezes, a mulher que senta do seu lado, que você toma um café.
né? E que você leva uma conexão, assim, pro resto da vida, ou através dela sai um negócio, uma boa ideia para você trabalhar. Então, assim, o FEME, para a gente aqui em Montes Claros, né? Para nós da Câmara da Mulher, foi extremamente desafiador, né, Soraya? A gente construindo esse movimento, mas eu tenho certeza que é imperdível e que a mulher não vai se arrepender. Eu acho que ela vai se emocionar, ela vai se conectar e ela vai sair de lá com a bagagem para o resto da vida. Show de bola. Bem, eu quero fazer um convite, né, Van? Você vai estar conosco. Claro! Eu vou fazer minha análise comportamental. Show de bola! E que outras mulheres também possam aproveitar este movimento. Isso aí. FEME, 15, sexta-feira. Nome do espaço eu esqueci, Sibeli. É lá no Parque de Exposições, no Centro de Convenção. Show. Parque de Exposição João Alencar Ataíde. Uma estrutura mega fantástica deste evento. Isso. Parabéns, viu? Olha. Parabéns. Mulheres, vistam de você, seja você. Isso e vá aí. lá para sair uma outra pessoa. Chegue isso uma e aí. sai outra. Show de bola. Quero agradecer a participação de vocês. Uma honra muito grande tê-las aqui, tá? Aproveitando, vocês vão receber esse episódio em primeiríssima mão. Já se inscreva no meu canal, compartilhe esse podcast com mais mulheres, com mais pessoas, porque o que vocês agregaram aqui hoje, sinceramente, não pode ficar só no meu canal. Tem que ser para nós todas acessarem informações e mudarem de fato aí as nossas vidas, né, gente? Porque nós estamos nesse processo de grandes mudanças, todos os dias vivendo transformações. Então, de coração, muito obrigada por fazer parte do Vancast nesse episódio mega maravilhoso. E você que nos acompanhou aí, se inscreva no meu canal, participe de todos os episódios que a gente vai liberando aqui para você, compartilhe com mais pessoas, deixe aqui o seu comentário, coloque aqui qual foi a chave que virou para você. E se você quiser fazer parte do FEME, coloque também aí o seu comentário que a gente vai te direcionar, tá bom? Beijo no coração e até a próxima oportunidade. Boa noite, muito obrigada, Van. Tchau, tchau.